Olá, gente. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui, né? Reunidos para poder aprender um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, sendo assim, nós vamos iniciando os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de vocês aqui, dos nossos amigos da internet. Lembrando que a casa tem os seus trabalhos sociais, agradecendo mais uma vez imensamente a ajuda de todos vocês com os alimentos, com as roupinhas, né, para o enxovalzinho dos bebês. Então, assim que vocês puderem contribuir com tudo que vocês conseguirem, a gente agradece demais. Então, agora nós vamos aquietando os nossos corações, deixando, né, um pouquinho de lado todas aquelas aflições que possam nos impedir de assimilar os ensinamentos da tarde. Nós vamos agradecendo, em primeira mão, a equipe espiritual que desde muito tempo esteve aqui, preparando o ambiente para nos receber. Vamos agradecendo também aos nossos trabalhadores da casa, que estão sempre dispostos a fazer algo em benefício do nosso próximo. E, sendo assim, nós iniciamos os trabalhos da tarde, que todos possamos aprender, né, e principalmente praticar tudo aquilo que nós buscamos aqui nessa casa de oração, e que todos possamos sair daqui melhores do que chegamos, tendo uma boa semana, colocando sempre à frente, né, aquilo que Jesus nos deixou como lição: o amor ao próximo, o auxílio às pessoas que mais necessitam e principalmente a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa evolução. Muito obrigada. Vamos lá. Hoje o tema da tarde, gente, é o trabalho da razão, tá? E quem vai falar com a gente é o José Roberto. Seja feliz. Eu já tomei a precaução de desligar o celular. Peço a todos que façam o mesmo. Muito bom. Então, hoje nós estamos aqui mais uma vez, né, com vocês. Nossa companheira Leda, que deveria estar aqui, hoje está impossibilitada, né? E como que é, na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estamos juntos, né? Então, nesse momento também estamos juntos e espero transmitir aqui para vocês a mensagem que nos foi proposta, que é o trabalho da razão, que foi tirado do livro Reino de Deus, de João Nunes Maia, foi que psicografou o Espírito Miramês. Muito bem, para falar da razão, nós temos que começar a falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos buscar no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali Jesus que diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que têm ódio e orai para aqueles que os perseguem e os caluniam, para serdes filho do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Porque se não amais, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também da mesma forma? Né? Se saudares somente seus irmãos, nada há de especial nisso, porque os gentios também os fazem. Então, na realidade, esse tema ele se baseia justamente no sentido da razão, do nosso melhoramento, de nós descobrirmos especificamente aquilo que é de bom para nós descobrirmos o caminho do nosso aperfeiçoamento espiritual através do entendimento, do perdão. Isso significa a razão, a nossa razão. É aí que nós temos que caminhar, é por esse caminho, né? Jesus já disse, por uma ocasião, segundo relata o evangelista Mateus, no capítulo 12, Jesus estava conversando com os saduceus. E os saduceus eram uma das seitas religiosas de Israel,
que se prendiam muito na letra da lei, mas não acreditavam na existência do mundo espiritual. Ou seja, para eles se vivia tudo aqui. Então seguia-se aquela lei, olho por olho, dente por dente, ou seja, aquilo que se fizesse a você, você faria exatamente ao outro, que seja de bom ou seja de mal. E Jesus então diz no Evangelho de Mateus, de uma forma muito bem clara, Jesus calou a boca dos saduceus. Imagina a expressão muito forte. Por quê? Porque os saduceus não tinham mais argumentos com Jesus. Jesus realmente, ele era aquele espírito iluminado das esferas altas que o Criador nos enviou, segundo nos esclarece o livro dos Espíritos, na seção, na questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o ser mais perfeito que o Criador nos enviou para nos servir de guia e modelo, os espíritos esclarecem vida de Jesus. E Jesus é aquele guia de modelo e perfeição. E Jesus, justamente com os saduceus, diz exatamente aquilo que os saduceus necessitavam escutar e não tinham mais argumentos. Os fariseus, por sua vez, que estavam sempre por perto, querendo que Jesus contrariasse a lei, porque Jesus falava em fraternidade, falava em amor e falava em Deus. Então, eles queriam que Jesus caísse em contradição e não mencionasse como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Aí os fariseus chegaram a Jesus e perguntaram: mestre, vós que sois mestre, que conheceis tudo, qual é o maior mandamento? Aí Jesus diz o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Aí não tinha mais argumento com os fariseus. Falou, bom, ele vai parar por aí. Aí Jesus continua com a sua sabedoria, dizendo: existe um segundo mandamento, tão importante quanto esse, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E diz ainda o seguinte: esses dois mandamentos resumem todas as leis e os profetas. Quando ele fala que resume todas as leis, Jesus não fala dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é um resumo das leis existentes, das leis mosaicas, das leis civis que também existiam através do direito romano, até no Código de Hammurabi, né? Então Jesus fala exatamente de 613 leis que contém o Levítico e o quinto livro, que é o Deuteronômio. 613. Eles falam em duas: é amar a Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. E nisso, então, resume aquilo que nós estamos colocando aqui, a razão. Nós temos que ter a razão, trabalhar com a razão. Ainda citando Jesus, que é por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus e falando da nossa querida doutrina tão esclarecedora, diz o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos bem-aventurados os misericordiosos. E ali fala do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um maior compêndio de ensinamento existente sobre a face da terra. Ali no Sermão da Montanha, Jesus conseguiu concentrar, segundo as estatísticas, né, falam em quase 40 mil pessoas, né, ali. Então, quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus então diz o seguinte, no capítulo 7, não julgueis para não serem julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento que julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vos medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave do seu próprio olho. E assim nós procedemos na realidade, né? Nós somos especialistas em julgamento. O que ocorre é o seguinte: diz que nós, quando estamos caminhando aqui na planeta Terra, nós carregamos uma bolsa atrás de nós. E naquela bolsa estão colocados os nossos defeitos.
E nós não olhamos para aquela bolsa, porque não conseguimos olhar para trás. Somente outras pessoas que nos acompanham e ficam olhando quais são nossos defeitos. Então nós costumamos justamente ser juízes dos erros alheios e não costumamos analisar os nossos próprios erros. O que ocorre é que na nossa jornada evolutiva nós cometemos enganos e acertos. Esses nossos enganos, nós costumamos, de uma certa forma, ignorá-los. E quando nós estamos aqui encarnados, nós enfrentamos as nossas dificuldades, enfrentamos as nossas provas, né? Então nós não queremos entender o que aconteceu nas vidas passadas. Não há necessidade de se fazer uma terapia de vida passada para saber aquilo que nós fomos ou aquilo que nós necessitamos. Basta que nós possamos nos analisar. Santo Agostinho nos ensina, no Livro dos Espíritos, o seguinte, que o caminho de atingirmos a nossa perfeição é conhecer, nós nos conhecermos. Ele disse o seguinte, na questão 927, conhece-te a ti mesmo, como disse um sábio da antiguidade. E esse sábio da antiguidade nada mais é do que Sócrates. E Sócrates não foi autor dessa frase. Sócrates copiou essa frase que estava no frontal do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. E Sócrates, como um ser assim, muito iluminado e inteligente, pegou aquela frase como um lema, para que as pessoas se conhecessem. E Santo Agostinho, então, coloca, conhece-te a ti mesmo. E ainda na questão seguinte, Santo Agostinho nos aconselha da seguinte forma: faça o que eu faço quando estive vivendo na Terra. Toda a noite, antes de dormir, faça uma análise. Veja que se você fez para aquelas pessoas tudo aquilo que gostaria que fosse feito a você mesmo. E se você realmente conseguiu atingir aquele objetivo. Existe também uma outra situação, onde Benjamin Franklin, que foi inventor do para-raio, eu costumo sempre colocar aqui para vocês. Benjamin Franklin era uma pessoa que era muito crítica com ele mesmo, procurando se melhorar. Ele entendia que as suas ações, às vezes, não eram conforme aquilo que ele professava. Ele era um temente a Deus, era um cristão também, né? Inventor do para-raio, que vocês conhecem. Então ele fez 13 fichas, que se chama 13 Passos de Benjamin Franklin. Aí ele colocou todas as mazelas que ele poderia estar enfrentando como ser humano. E nessa ficha, cada noite, ele se analisava. Ele pegava lá, o que eu fiz hoje? O que eu deixei de fazer que seria importante para a minha evolução? E anotava. E fazia ali, então, um descritivo de tudo aquilo que ele tinha feito naquele dia. E no dia seguinte, ele revisava tudo aquilo que ele tinha feito. Era uma forma dele se autoanalisar. Coisa que Santo Agostinho nos aconselha que nós façamos isso na nossa consciência, para que nós possamos também nos analisar, para ver onde é que estamos caminhando errado. Como ensina Jesus, da porta larga e da porta estreita. Segundo o Evangelho de Mateus, quando ele ensina para os seus discípulos onde estão a porta de Jerusalém, tinha um grande portal, a porta principal, e tinha várias portas, né, ao templo de Jerusalém. E tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas, era estreitinha. E os discípulos, então, o que fizeram? Todos eles se encaminharam para a porta larga, que era muito mais fácil de passar. Aí Jesus, como não perdeu a oportunidade de ensinar, através dos seus exemplos, logicamente, disse o seguinte, chamou todo mundo de volta, falou, olha, cautelai-vos com a porta larga, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho para a perdição. Preferi a porta estreita, que estreita é a porta e apertado é o caminho da salvação. O que ele quis dizer com isso? Para que nós não escolhêssemos as facilidades, para que nós fôssemos muito mais, não críticos algozes conosco mesmo, porque nós não podemos ficar nos culpando de tudo também, né? Para que nós possamos fazer aquela análise necessária do que é importante, do que é necessário, que devemos fazer, como disse Jesus, que apertado, estreita é a porta, apertado é o caminho para a salvação.
É lógico, é muito bom nós ignorarmos tudo, é muito bom nós ignorarmos a doutrina espírita, a lei da ação e reação, achar que quando nós desencarnamos aqui, alguém irá nos receber, fazendo um julgamento, falar, você fez coisa boa, você fez coisa ruim, pesa muito melhor, muito mais as coisas boas, então você vai para o céu, você não vai para o céu, você vai para o purgatório, para o inferno, aquelas coisas que inventaram tudo, né? Tudo que não se falou, tudo que nunca Jesus falou, né? E nunca existiu, até na crença judaica, o inferno, né? Então é muito fácil nós queremos fazer tudo isso. É muito fácil se nós pudermos, no nosso leito de desencarnação, né, confessar os nossos pecados, confessar as nossas faltas. E aí Deus, como é bom, poderoso, maravilhoso, Ele vai nos perdoar. Fala, tudo bem, filho, você fez tudo isso de errado. Ah, você enganou. Ah, você roubou. Você defraudou. Você enganou pessoas. Você fez coisas erradas, mas você está perdoado, porque agora você se arrependeu, né? E o arrependimento não vem da boca, o arrependimento vem das nossas ações, das nossas reparações. Por isso é a lei da ação e reação. Tudo que nós fazemos, nós vamos receber. É uma lei natural, né? Que Deus não vai punir ninguém. Nós é que vamos, através da nossa consciência, identificar aquilo que é errado, aquilo que nós não procedemos bem, para que nós possamos nos corrigir, para que futuramente nós possamos acertar. Nós não podemos ficar numa situação calma e tranquila, ok, aquilo está errado, muito bem, olha, que ótimo, né, que está errado, né? Mas é assim mesmo que acontece. Não é, é o exemplo que está acontecendo lá, que tem que chamar a nossa atenção. Nós não vamos julgar aqueles que estão lá. Aqueles que estão lá serão julgados pela sua própria consciência. Aquele que fez o erro será julgado pela sua própria consciência. E nós, o que nós fizemos em encarnações passadas? Será que nós fizemos coisas maravilhosas para estarmos aqui nesse mundo de provas e expiações? Cada um de nós tem os nossos problemas, os nossos percalços, tem os nossos entraves. Nós estamos no centro espírita justamente buscando o quê? Buscando entendimento, buscando conhecimento. E quem vem ao centro espírita não vem simplesmente passear, como se vai a uma praia, né? Como se vai numa recreação. Quem vem ao centro espírita vem porque precisa daquela orientação, buscar o consolo do Cristo, que é um consolador por excelência. Ele mesmo prometeu, eu partirei, mas vou enviar o Consolador, e o Consolador está aqui, então nós estamos buscando entendimento, esclarecimento. Nós sabemos que aquilo que nós passamos aqui, cada momento, cada segundo é precioso. E nós temos que ter esse aprendizado, esse entendimento. Temos que nos melhorar, esforçar para nos melhorar. Nós não podemos ficar escolher sempre a porta larga, aquilo é mais fácil, vamos por ali que está tudo bem. Não, nós temos realmente, isso exige um sacrifício da nossa parte, abdicar de alguns valores errados que nós temos, abdicar daquilo que não é bom. Nós temos que escolher o que é bom para nós. Será que o remédio é sempre doce, saboroso? Não, ele é amargo. Nós temos que enfrentar, nós temos que sorver esse remédio amargo para que nós possamos curar, alcançar a cura do espírito, para que nós possamos evoluir, alcançar aquilo que nós buscamos. Nós somos criados para a imortalidade. Como diz Emmanuel, o próprio livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec. É do átomo ao arcanjo. Nós passamos por toda essa fieira de evolução. Estagiamos, para quem conhece um pouco da doutrina, a maioria conhece, pelo reino mineral, pelo vegetal em forma grupal, individualização no reino animal, adquirir a razão no ser luminal. Não que nós tivéssemos sido cachorro, gato, papagaio, pé de alface, nada disso. Isso faz parte da evolução do princípio inteligente. Nós passamos por tudo isso e vamos... Se vocês imaginam o que mais nós temos que passar, não é assim, olha, eu vou desencarnar, eu vou ficar tranquilo, nesse momento eu vou descansar. Não vai descansar coisa nenhuma. Muitos de vocês conhecem as obras de André Luiz, Os Mundos Espirituais Constituídos, muitos de vocês já assistiram o filme Nosso Lar. Né? O que acontece lá? Ah, não, Nosso Lar é o paraíso. Não, não é o paraíso, gente, não. É uma colônia de socorro, de acolhimento que existe na crosta terrestre, como tantas outras existem. Então nós vamos lá ser acolhidos, e ali vai ser somente um estágio,
Daqui a pouco nós vamos retornar aqui para fazer tudo aquilo que nós não fizemos. Né? E principalmente quando se fala em observar os erros alheios. Se nós entendermos que alguém errou e acabou, não é assim, gente. Nós já erramos atrás. Agora nós estamos aqui procurando consertar aquilo que nós fizemos de errado. Né? Então, aqui, por isso que nós estamos aqui trabalhando na doutrina, procurando transmitir para vocês, aprendendo. Temos que aprender. Se nós não aprendermos, nós não podemos falar sobre o tema que nós vamos discutir, que nós vamos abordar, interagir com vocês. Veja o caso de Pedro. Né? Pedro foi... Ele e Paulo de Tarso foram os baluartes, os sustentáculos do cristianismo. Quando Jesus partiu para a espiritualidade, a princípio ficou Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Foi aquele que só acertou? Não, ele errou muito. Ele errou até quando aceitou Jesus pela primeira vez. Ele se revoltou quando Jesus mostra para ele a pesca, que se chama pesca milagrosa. Jesus teve que mostrar para ele, olha, vem aqui, volta para cá, vamos pescar lá de novo, você vai ver como é que é. Aí ele começa a acreditar em Jesus. Se revolta contra Jesus quando Jesus vai à casa de Mateus, que era um publicano, arrecadador de impostos, no momento em que Jesus traz Mateus para o seu apostolado, ele se escandaliza. Ele fica na porta da casa de Mateus, escandalizado que Jesus está com Mateus. Aí Jesus, como sempre, ensina numa parábola maravilhosa do filho pródigo. Com essa parábola, Pedro, então, entende Jesus. Né? Aquele filho que se desviou, que foi para o mundo, e gastou tudo que podia e não podia, voltou comendo comida dos porcos, retornou para casa e o pai recebeu ele de braços abertos. Mas o irmão não entendeu. Eu sempre estive aqui com você. E você agora, meu irmão, que defraudou todos os bens que você passou para ele, ele é recebido com festa. Você dá um anel para ele, dá vestes de linho, vestes finas, e você nunca me deu nada. Ele falou, mas você sempre esteve aqui comigo. Ele não. Ele voltou. E aí, então, nesse momento, Pedro entende a mensagem de Jesus e se confraterniza de uma forma, assim, fantástica com Mateus. E Mateus, então, é o novo apóstolo de Jesus. E quando Pedro nega Jesus, no final, isso foi no começo e no final, Pedro não negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus foi preso, ele ficou com medo. O Evangelho de Mateus, justamente, relata esse fato. Né? Mateus, que Pedro não gostava, porque era arrecadador de impostos, ele relata esse fato. Que ele estava sentado fora do pátio, onde Jesus estava sendo julgado, né? Aproximou de Jesus uma criada, e falou, você também estava com Jesus, o Galileu? Ele respondeu, eu não sei do que está dizendo, nunca vi esse homem, nunca o vi na minha vida. E continua por ali. Na segunda vez, ele entrou num canto, saiu, aí entrou outra mulher, disse para ele, você também estava com Jesus, eu vi que você estava com Jesus o Nazareno. Falei, não, esse homem eu não conheço. Falei, mas verdadeiramente você é um deles, tu é um deles? Falei, não sou não sei quem é Jesus. Né? E Jesus tinha dito, quando o galo cantar, você terá me negado 3 vezes. E aí ele nega Jesus mais uma vez. Mais uma vez. Né? Ele começou a praguejar até quando a última mulher, segundo o Evangelho de Mateus, disse, você é um deles. Ele começou a praguejar, começou a xingar, começou a ofender até a mulher. Aí quando o galo cantou 3 vezes, ele se lembrou do que Jesus tinha dito e se arrependeu. E quem pode julgar Pedro? Nós podemos julgá-lo? Não. Ele errou. Ele se arrependeu. Tanto que ele se arrependeu, que ele foi que justamente fundou a primeira casa de acolhimento aos necessitados, né? A Casa do Caminho.
né? Onde tantos e tantos vultos do cristianismo ali se reuniam para atender as pessoas, e começaram ali o apostolado, então, de Jesus, que muito depois Paulo veio a se juntar, após a morte de Estevão, que também trabalhava ali, né? Então não podemos julgar absolutamente ninguém. Como disse, na medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados também. Não é porque se erra uma vez, todos esses irmãos que estão aqui encarnados no planeta vão ter oportunidade, terão a sua oportunidade. Nós podemos entender que não está correto o que eles fazem, mas eles vão ter a sua oportunidade, né? No livro dos Espíritos, né, no capítulo 12, no terceiro livro, que fala das leis morais, na questão 903, Kardec pergunta aos espíritos se é errado estudar os efeitos alheios. Estudar. Kardec não pergunta julgar. É errado estudar os efeitos alheios. Olha a resposta que os espíritos trazem a Kardec naquela oportunidade, no século retrasado, né? Diz o seguinte: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar os erros, porque será faltar com a caridade. Se fizer para os criticar. Se eu fizer para tirar proveito, para evitá-los, ou seja, como aprendizado que nós temos, né, tal estudo poderá ser de muita utilidade. Então nós temos que analisar qual é o erro que aquela criatura está cometendo. Não é julgar. Não, aquilo não é correto, aquilo não vou fazer. Eu não concordo com aquilo. Aquilo não é normal. Não, mas acontece há tanto tempo. Se acontece há tanto tempo, não é normal. Isso não é correto. Está errado, né? Diz ainda, né? Antes de censurar as imperfeições, vê se não poderão dizer o mesmo de você. Né? Poderão dizer o mesmo de você. Que imperfeição que nós estamos julgando. Tratais, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que está criticando no seu semelhante. Se ele está agindo assim, então nós vamos trabalhar isso no sentido de uma virtude, né? Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do teu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho, né? Ou seja, nós estamos vendo que o outro erra, nós estamos vendo o que está acontecendo conosco. Aquela história da bolsa que nós temos atrás, onde os nossos defeitos estão lá, ali, ó, guardadinho, né? E nós não queremos ver. Não que nós não possamos, nós não queremos. Não queremos saber dos nossos defeitos, mas os dos outros, né? Nós sempre sabemos o que acontece. Muito bem, o que diz sobre o julgamento? Existe um caso no livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, Frederico Figner, né? Frederico Figner, ele era judeu, ele veio dos países do leste europeu, imigrando para o Brasil, e se tornou espírita. Um judeu que se tornou espírita. Se tornou espírita quando ele viu a filha dele, Marta, se materializar numa sessão em Pernambuco. Então ele ficou tão maravilhado e começou a se interessar. E foi um dos grandes baluartes do espiritismo no Brasil. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele era um homem muito ativo, apesar dele ser um homem, um grande homem, bem sucedido no comércio, né? Um dos primeiros a comercializar o fonógrafo no Brasil, né? Na Casa Edison, né? Ele era o dono da Casa Edison, né? Os mais antigos aqui devem conhecer a Casa Edison, ouvintes da Casa Edison, né? Então, quando se fazia as gravações, ele se tornou um grande espírita, mas ele não deixou de ser judeu, porque judeu não é somente uma religião, é uma tradição. Tanto que quando ele desencarna, a Marta, que vem atendê-lo, ela recita um salmo para ele, né? Porque era essa oração que ele mais se afinava, né? O Senhor é meu pastor, não me faltará. Então o que acontece? Na nova moradia, né, ele achava que
na espiritualidade. Ele foi atendido pelo Dr. Bezerra de Menezes na desencarnação. Ele passou por todo aquele processo. Quem lê o livro é maravilhoso, né? Ele conta tudo aquilo. Ele achava que ele ia ser julgado. Ele tinha aquela mentalidade que haveria o julgamento, né? Que haveria, falar, olha, você fez isso de bom, você não fez isso de bom, etc. Alguém iria julgá-lo, né? Mas ele foi esclarecendo, assim, de uma forma muito clara para ele, os mentores foram esclarecendo, né? De que não existe esse julgamento na formalidade, mas existe na consciência de cada um. Então, tudo aquilo que nós fazemos de errado, gente, nós estamos sabendo que está errado. Não é que nós não queremos ver, nós escondemos, nós varremos para debaixo do tapete, né? Para que a coisa não seja assim tão evidente. Mas nós sabemos exatamente, né? E para isso, né, nós devemos sempre procurar aquele ensinamento do homem de bem, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz o seguinte: um homem deve sempre procurar ser justo, amoroso, caritativo com os outros, e que gostaria que lhe fizessem, e ser compreensivo em relação aos erros do próximo. Né. E com relação a esse fato de nós sermos muito rigorosos nos julgamentos, conosco mesmo, né, nós devemos entender o seguinte: nós devemos procurar identificar aquilo que nós erramos. Nós sabemos o que está errado, nós procuramos sempre não lembrar. Quantos de nós passamos por fatos muito desagradáveis na nossa vida e nós não queremos nem lembrar, mas temos que lembrar. Esses fatos desagradáveis é que nos trazem justamente o conhecimento, que nos trazem o esclarecimento, que nos trazem a luz do progresso. Nós erramos, sim, foi feito aquilo não faria mais. Ou aquilo não deveria fazer, porque aquilo estava errado e daqui para frente eu sempre procedo de forma contrária. Porque, como diz na epístola de Pedro, diz, o amor cobre uma multidão de pecados. E nós temos que ter amor para conosco mesmo. Saber o que nós devemos fazer, não ser críticos conosco, usar o auto-perdão. Saber, erramos, mas vamos acertar. Daqui para frente vou procurar acertar. Como Pedro fez. Pedro cometeu erros, ele acertou. Ele entregou praticamente uma base para Paulo sobre o cristianismo. E Paulo, escolhido por Jesus na estrada de Damasco, foi que nos trouxe o cristianismo até aqui, crescente da maneira que nós o temos hoje. E se não fosse por Paulo, nós estaríamos aqui, né? Enquanto Paulo errou, responsável pela morte de Estevão, perseguição dos cristãos. Ele foi recrutado por Jesus quando ia perseguir Ananias, né? Mas ele errou, ele reconheceu os seus erros. E trabalhou no sentido de recompensar a si mesmo naquelas faltas passadas, trazendo benefício, trazendo amor ao próximo. E para terminar, nós vamos falar aqui de uma frase de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que ele fala sobre essa zona de remorso, que é onde nós costumamos guardar essas coisas que não devem acontecer, né? Ele diz o seguinte: as distonias vibratórias derivadas de delitos adquiridos em vidas pretéritas criam na mente um estado anormal que podemos classificar de zona de remorso. Isso cria na nossa mente essa zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enrolar-se em circuito fechado sobre si mesmo, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático, ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas aos equívocos da nossa autoria. Veículo fisiopsicossomático, né? E essa zona de remorso, o que ele quer dizer? Que nós, se nós não soubermos nos melhorar, nos aperfeiçoar, perdoar, entender o próximo e nós mesmos, nós vamos sofrer essas doenças psíquicas, doenças físicas. Isso vem tudo contra o nosso bem-estar e a nossa evolução espiritual, né? Então, nós vamos sempre pensar naquilo que Jesus nos ensina no início dessa nossa conversa, né? Trabalhar a nossa razão, trabalhar o nosso amor,
trabalhar o nosso perdão, trabalhar a forma, não julgar, mas a forma de analisar, conforme os Espíritos nos ensinam aqui. Analisa o que está errado. Se está errado, não faça igual. Se puder, procura corrigir, procure ensinar. Faça como Jesus, ensina através de exemplos. Ensina não somente através de palavras, você não impõe nada, você não impõe nenhuma cultura na força. Se você não impõe nenhum ensinamento à força, você impõe através da razão, através da consciência, através do ensinamento lógico e principalmente como Jesus fazia. Jesus não só ensinava, ele exemplificava. E é isso que nós temos que fazer, procurar sermos o exemplo daquilo que Jesus nos deixou como legado maior, que é a sua doutrina. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos realmente seguir esses ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus e os nossos amigos espirituais nos trazem sempre, porque não é que nos deixaram no passado, eles deixam agora. São ensinamentos atuais, ensinamentos que nós temos sempre que relembrar, e a espiritualidade está trazendo a cada dia mais informações para que nós possamos sempre seguir um caminho bom, melhorar e fazer desse nosso planeta um planeta de regeneração, saindo da prova de expiações. Não se preocupem com os fatos que acontecem no mundo. Jesus diz, os escândalos haverão de vir, mas ai de quem, por quem esses escândalos virão. Vai acontecer. Nós somos a maioria que querem o bem do planeta e que estamos trabalhando no bem. Que Jesus abençoe a todos nós. Bom, gente, agora chegou aquele momento, né, de todo mundo poder participar um pouquinho. Eu nem fui lá verificar, mas enfim, né, acho que só para ela. Alguém que queira esclarecer alguma dúvida, complementar alguma coisa, fique à vontade, que o Zé está aí à disposição. Ninguém? Não quer falar, Má? Se nós formos bons alunos, né? Se nós somos bons alunos, nós vamos prestar bastante atenção nas lições que nos são assim demonstradas, né? Continuamente nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, se a gente aprender realmente, a gente vai colocar em prática. E isso vai nos tornar pessoas mais felizes também. Com certeza. Né? Mais tranquilas também. Não ansiosas demais, mas mais tranquilas, né? Porque estamos realmente nos capacitando para vivermos de uma forma plenamente saudável. E assim, a nossa saúde também responde por isso. Claro, não é? claro. Nosso corpo absorve essas emanações, essas vibrações, e nós temos, então, que concluir que realmente estamos no aprendizado constante. Isso é importante. Muito bom, né? Isso vindo da palavra da minha mestre também, né? Minha professora no curso de doutrina, né, Matilde? Muito bom, obrigado pela participação, né? Sempre sábia, com certeza. Mais alguém, gente? Não? Então, muito obrigada, viu, Zé? De novo, mais uma vez, pela... vê se tem alguma coisa lá que eu não sei muito bem olhar, né? Mas eu acho que não vai ter, não. Não tem? Né? Você pode apagar aí para mim, por favor? Bom, meus queridos, então, depois de ter, né, ouvido as sábias palavras aí, os ensinamentos que Jesus nos deixa e que o Zé transmite com tanta facilidade para todos nós, é chegado o momento da gente poder fazer as nossas doações de amor, endereçando, né, todas elas para aqueles irmãos nossos que estão precisando de auxílio, de amparo, de proteção, que essas vibrações cheguem a cada um deles. Vamos vibrar por todos aqueles irmãos nossos que estão estagiando, né, em momentos difíceis, passando por dores físicas, aqueles que estão acamados, hospitalizados,
aqueles irmãos que se encontram nos asilos, casas de repouso, que foram muitas vezes esquecidos pelas famílias, que eles possam ser amparados e protegidos. Vamos lembrar também de todos aqueles irmãos nossos que estão privados de liberdade, que eles possam sair desses cárceres melhores do que eles entraram e não piores. Que esse momento de reclusão possa servir para que eles reflitam, pensem um pouquinho a respeito de tudo aquilo que foi feito. Fazendo as nossas vibrações também pelos irmãozinhos nossos que estão nos orfanatos, em busca, né, e à espera de uma família, que eles possam ser abençoados, encontrando alguém que lhes possa transmitir muito amor. Vibrar pelas pessoas que trabalham conosco, que convivem diariamente no nosso lar, na nossa vizinhança, e vibrar por nós mesmos, pelos trabalhadores aqui da casa, pedindo, né, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível para todos nós, que a gente consiga assimilar e entender tudo aquilo que nós passamos, seja como prova, seja como expiação, que nós possamos sair dessa encarnação um pouco melhores do que chegamos, né? Mais esclarecidos, mais evoluídos, e continuar a nossa trilha sempre pelo caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Esse rádio tem problema comigo, né? Eu liguei e ele não funcionou, vocês viram, né? Ele só funciona com a letra. Também. Olha,